Olá! Urra! Você tá sem som. É que eu tô abrindo aqui. Ê, glória a Jesus! Viu? Agora eu vou te fazer aquela pergunta. Por que é tão difícil fazer as coisas para Deus, hein? Né? Porque o reino é tomado à força. O reino é tomado à força. Não adianta, não adianta. É misericórdia, menina. Sangue de Jesus. Mas bora lá. Ai, obrigada, Gina. Deus abençoe aos irmãos que tiveram paciência conosco. Nos perdoem. É o que eu disse. Tá faltando luz para você. Faltou luz aqui para mim também em Santana. Choveu um pouquinho. Cara. Essa é em Santana. Eu também sou Santana. Então não tem jeito, não tem jeito. Então foi geral. Aqui a chuva tá lá em Barueri, já acabou a energia, né? É. Santana é assim. Tem jeito, não tem jeito. Coisas de Santana de Parnaíba. Pois é, né? Mas Então vamos lá. Gina, já vou agradecer. Vamos embora, sem perder tempo, porque se faltar luz, a gente fez. Vamos embora. Obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Ao Felipe que está aí com você. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que será uma bênção, como foi há mais de um mês atrás lá conosco. E eu sei que o Senhor falará conosco. Deus tem usado sua vida de uma forma muito querida. Muito Amém. querida. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Obrigada. Fico feliz. Que bom. Nós começamos a live, geralmente, né, todas as lives, com oração. Amém. E quem faz essa oração é você, o nosso convidado. Então, Amém. você já está com a oportunidade. Então vamos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, porque os meios de comunicação nos permitem chegar a lugar que imaginaríamos, Senhor. E agora, ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti. Nós sabemos, ó Deus, que nada acontece sem o Teu aval, sem o Teu querer, sem o Teu propósito. Ó Deus, ainda que muitas vezes não entendemos algumas situações pelas quais temos que passar. Sabemos que o Senhor não perde o controle de nada, Senhor. E por isso nós te somos o Senhor por essa oportunidade, pelo tempo que nós temos, ó Deus, de falar tão pouquinho desse chamado, desse ministério do trabalho entre as crianças, em especial numa área tão defasada, o berçário e o maternal. Ó Deus, que essa live, ó Deus, que tudo que falarmos aqui possa tocar no coração das tuas servas, dos seus servos, e abrir, ó Deus, o desejo de te servir nesta área. Ó Deus, que o seu coraçãozinho, o coraçãozinho dessas tias, professoras, possam arder hoje, Senhor, assim como um dia o Senhor fez comigo. E que elas possam sentir, ó Deus, o desejo de te servir com amor, com gratidão, com carinho, com zelo, ó Deus amado, e apacentar os pequeninos, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida da Ana, pela disposição também em te servir. Ela podia estar em tantos outros lugares, mas para ela não sextou. Para ela, a sexta-feira dela, a alegria em te servir, Senhor, com gratidão. E por isso nós te agradecemos e pedimos, Senhor, toma assento neste lugar, nesta live, na casa de cada um que irá participar. Tu és bem-vindo no nosso meio, ó Pai. E é com gratidão e com perdão dos nossos pecados que nós oramos. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Olha, Glória a Deus. Tem alguns aí. Meus filhos já estão aí assistindo um pouquinho. Opa! A Ana, Laura, o Pedro Henrique. Tem isso aí que você já conhece também. Mas vai dar tudo certo. E o pessoal vai entrando depois e vai dar tudo certo. Amém. Gina, vamos lá. Quem é a tia Gina? Tá. Bom,
É só de pensar na tia Gina dá vontade de chorar. Eu sou alguém assim apaixonada pelo Ministério Infantil. Eu respiro o Ministério Infantil nos poros, acho que você consegue ver. Eu era muito criança e eu falava, e alguém perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu não falava que eu queria ser gente grande. Eu falava que eu queria ser professora. Mas eu não sabia, né? Eu não era convertida, eu não vim de uma família evangélica e eu pensava em ensinar em uma escola secular. Foi assim, onde eu trabalhei 25 anos realmente, né? Mas onde eu me encontrei foi no Ministério Infantil. Então a tia Gina é alguém apaixonada pelo Ministério Infantil, desejosa. Todas as vezes que eu ouço falar em Ministério Infantil, eu ainda sinto o meu coração arder como se fosse a primeira vez. Então eu acho que é isso que tem me direcionado e feito com que eu não desista. Essa paixão, esse amor que eu tenho pelos pequeninos e pela obra do Senhor. Você acabou de falar que você já trabalhou com crianças há mais de 25 anos. Do início da tua trajetória dentro de uma escola, você viu muitas coisas. O que você sentiu de diferença ao longo dos anos? A gente sabe que vocês são de uma época em que o magistério era algo, eu acredito, muito, muito, muito importante. Sim. E dava muitas ferramentas a vocês, né? Que foram educadoras da infância, que são educadoras dos pequenos. E hoje a gente vê que a pedagogia se tornou algo também muito poderoso. Mas algumas pessoas que são, assim, da nossa idade, dizem que o magistério era algo enriquecedor. Que Isso. não deixa nada a desejar a um curso de pedagogia hoje em dia. Porque, na verdade, o magistério ele é diferente da pedagogia, né? O magistério é aquela coisa de sala de aula mesmo, de você aprender recursos didáticos, de você sai preparada. Tanto é que quando eu fui fazer pedagogia, eu fui fazer bem depois que eu já era casada, tudo, porque quando eu me converti, né, aí meu pastor chegou para mim e falou assim, eu abri mão por um período, né, da pedagogia. E quando eu fui fazer pedagogia, então nós que tínhamos o magistério, nós auxiliávamos os professores. Por quê? Porque eles não sabem preencher um diário de classe. Isso, a pedagogia não te dá nada disso. Entendeu? Não sabia preencher um diário de classe, não sabia preparar uma coordenação visomotora, não exige uma letra pedagógica onde a criança se entende, né? Então, para eles era só teoria. E quando ia fazer o estágio, eles saíam mais perdidos do que entrou na sala de aula, porque falei, e agora, como que eu vou para uma sala de aula? Então, o magistério é assim, é aquele enriquecedor, sabe? Onde você tinha educação física, você tinha que fazer, era obrigatório fazer, onde você tinha o caderno para você treinar a sua caligrafia, você tinha essa exigência, onde eu era da época do mimeógrafo, você tinha que preparar lição, aquele cheirinho de álcool. Uma delícia, né? É completamente diferente, Ambos se completam, mas seria tão bom se o magistério voltasse, porque assim, é muito diferente um do outro, muito, entendeu? Mas eles se completam, né, Gina? Eles se completam. Então, quem fez o magistério, fez pedagogia, eu fiz pós em psicoclínica. Então você vai vendo que tudo isso vai se encaixando e acaba te enriquecendo. E quando você traz isso para a igreja, gente, é assim, é algo tremendo.
né? Porque quando você consegue, às vezes a gente ouve assim, mas eu conheço um monte de gente na minha igreja que tem pedagogia, mas ele não quer trabalhar com criança. Aí também tem uma diferença, porque pedagogia não significa que você tem que trabalhar com criança na igreja. Verdade. Ter pedagogia é uma coisa, ter ministério com criança é outra coisa completamente diferente. Agora, quando você consegue juntar as duas coisas, e estou falando isso por mim, por quê? Porque me ajuda muito. Então, eu convivi na escola secular, eu trabalhei como voluntária em uma escola confessional, que era da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu trabalhei 5 anos lá como voluntária. Então, assim, tudo aquilo que eu vivenciei, que eu vivi, as experiências minhas como professora na escola secular, eu trago para a igreja, trago para as palestras e levava para essa outra escola. Porque às vezes você bate o olho, opa, tem alguma coisa aqui que não está funcionando, que está errado. Ao passo que chega um professor que não tem essa experiência do outro lado, ele já leva tudo para o lado espiritual, né? Que nem sempre é o espiritual, nem sempre é. E então, quando você consegue juntar tudo, é assim algo tremendo. Eu vejo isso na minha igreja. Quando eu comecei aqui, eu cheguei para o meu pastor e falava, olha, tem tal criança que está com essa deficiência, tem tal criança que está não sei o quê. Né? Existem, hoje mesmo, a mãe chega e fala, porque o meu filho está assim. Então, você tem como você auxiliar a mãe, né? Tanto na área espiritual, quanto na área pedagógica e na área emocional também. Né? Meu filho está com preguiça, porque a mãe logo taxa isso. Ou então chega na igreja e a professora que não tem esse outro lado, né, já vê tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo é a mãe. Como eu contei no último seminário desses dias, eu fui fazer um trabalho em uma igreja e a responsável, ela estava premiando as crianças que conseguiram fazer todo o dever de casa da igreja naquele trimestre. Falei, quando eu vi aquilo, eu comecei a entrar em desespero. Eu me levantei milhões de vezes, coisas que eu não gosto de fazer. Por quê? Porque aí já veio na minha cabeça. Ela não conhece a história de vida dessas crianças. Ela não sabe o que a família está vivendo. Será que o pai sabe ler? Será que a mãe sabe ler? Será que a família tem um tempo junto? Qual o horário que o pai trabalha? Qual o horário que a mãe trabalha? Quais são as dificuldades que essa criança enfrenta que o professor na igreja não conseguiu captar e está taxando a criança? Quando chegou a minha vez, Ana, eu não aguentei. Eu falei, olha, vocês vão me perdoar. Vocês vão me perdoar. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou sair em defesa dessas crianças. E eu via mães assim me comendo com os olhos, querendo agradecer, sabe? Por quê? E algumas até faziam isso. Por quê? Porque às vezes a gente não conhece o histórico de vida e a gente vai taxando a criança de indisciplinado, de inseguro, que é preguiçoso, colocando um monte de coisa na cabeça da criança, taxando a criança. E o que a gente muitas vezes faz? Acaba tirando a família da igreja. Por quê? Porque a gente não sabe trabalhar esse lado da família, da criança, né? E tudo isso, a pedagogia, o magistério, a minha vivência no secular, me ajuda muito, muito mesmo. Então, nós podemos dizer que está faltando aí um pouquinho de... vamos usar a palavra, um pouco de feeling, né? Um pouco de tato para lidar com a situação. Sim, falta muito, falta. E, infelizmente não são todos, né? E principalmente no Ministério Infantil, que é uma área muito defasada. Quase ninguém mais quer trabalhar. E aí a gente ouve, mas ele tem pedagogia e não quer. Aí você vai entrar de novo. Pedagogia é uma coisa, chamado é outro. Nem todo mundo que tem pedagogia tem um chamado para trabalhar no Ministério Infantil.
Porém, muitos, o que eu tenho visto é assim, muitos buscando nas redes sociais experiências vivenciadas por outras pessoas, querendo aplicar na sua sala de aula. E não funciona isso. Não funciona. Ela precisa caminhar com Deus, ser igual Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, e ela precisa se especializar. Eu ouvi uma tia falando, ela assim, se gabando outro dia nas redes sociais, falando assim, quem disse que precisa de pedagogia para trabalhar com criança na igreja? Realmente não precisa. Não precisa. Existem muitos cursos que vão te auxiliar, que você não precisa de pedagogia. Tem um curso maravilhoso que tem até gratuito, trabalhando o emocional da família, o acolhimento, muito bacana. Esse tio, ele dá esse curso gratuitamente, o acolhimento. Então, assim, são coisas que você vai pegando, que você vai estudando e que você vai juntando com as suas experiências, com a vivência das suas crianças, né? E precisa, muitas coisas que eu tenho visto também, professores sendo professores dentro da sala de aula, esquecendo que é um chamado, que é um ministério. Você não pode ser ali, você terminou o seu trabalho, você fecha a sua Bíblia, pronto, acabei. Não, não pode. Você é um professor, você tem um chamado. Então, vai haver momentos que você vai precisar ligar para a tua criança, você vai precisar aconselhar, você vai precisar orar com ela, né? Você vai precisar aconselhar a família, porque tem muita família perdida dentro da igreja, muita família perdida. Então, a gente precisa dessa especialização, precisa estar buscando e nunca parar, porque conhecimento nunca é demais. E aquele que fala que sabe tudo, não sabe nada, está enganando. E aquele que também pensa que todo professor, ele sabe tudo, ele não está aberto para a aprendizagem. Porque quantas vezes a criança te ensina N coisas? Verdade. Muito. Então você tem que ter, quando a gente fala em ministério infantil, em chamado, engloba tudo isso. O teu chamado, o teu amor, a tua paciência, o tempo, a sua experiência, a sua vivência com Deus, o que você quer transmitir para a sua criança, essa sede de busca que nunca acaba. Então se você não tem isso, tem alguma coisa errada. Ou você está com preguiça espiritual, nem sei se existe. Eu falei isso até no último seminário. Ou você está com preguiça espiritual, ou você não tem um chamado. Então vamos sentar e vamos lá. Ô Deus, venha cá, vamos, né? Conversando. Não sei se eu esclareci, tá? Não, tá sim. Tá esclarecendo sim. Agora, por que o maternal? Por que o maternal enche seus olhos? Deu pra perceber? Então vamos lá. Assim, quando eu me converti, eu pegava as crianças da minha rua, levava para minha casa e eu fazia um culto com eles, uma vez por semana. E só que assim, no domingo eles tinham que ir para a igreja comigo. Só que o pastor, ele não sabia. Eu simplesmente fazia. Até que um dia, não sei que conversa que foi, ele descobriu que eu estava fazendo isso na minha casa. E ele veio me dar os parabéns. E eu, mas do que você está falando? Porque para mim era algo assim tão natural que, né? Ele, eu tô sabendo o que você está fazendo. Tá, tudo mais. E nessa época era uma igreja que estava vindo de Carapicuíba, abrindo um polo em Jandira. Abrindo uma em Jandira. Então era tudo muito novo. E o coordenador da escola dominical falou assim, Gina, eu tenho uma classe de maternal que não para professor, que não para criança, que ninguém quer ficar lá, nem as crianças e nem o professor. Você aceita o desafio? Falei, bora, né? Eu amo o desafio. Aí fui para aquela sala escura, úmida, mofada, um pingo de criança. E na época nós trabalhávamos o cultinho do nenê, que era da tia Esther, não sei se você conhece, uma graça. Aí nós fomos para a igreja dela para conhecer, naquela época já tinha aquela igreja com cozinhas, pra você ter uma ideia, era assim, maravilhoso. E falei, legal, aceito o desafio. E nesse cultinho, nesse material,
Então, quando eu peguei, você tinha que... Era sobre a criação, e eu comecei a trabalhar frutos na criação. Então, você tinha que fazer uma vitamina com as crianças, mostrar o fruto, e aí foi. Tá. De repente, a minha sala, que ninguém queria ficar, isso foi no meio do ano, virou um atrativo. Os pais queriam saber o que estava acontecendo lá, porque as crianças queriam ir. Inclusive, eu tenho 2 alunos, que era do maternal, que hoje os filhos estudam comigo na minha igreja. E um deles que não ficava de jeito nenhum, e a mãe dele falou assim, o que está acontecendo? Que o Joãozinho, chamado de Joãozinho, ele ama ir na sua sala. Eu falei, não sei. E agora ele fica contando para a filha dele, na minha frente, as experiências que ele teve. Então, assim, o começo para mim, tirando as crianças da rua, que eu já fazia um trabalho, foi o maternal. Era assim, uma classe, naquela época já era esquecida, ninguém queria ficar, ninguém dava nada pelas crianças, e as crianças também se sentiam rejeitadas. Tinha alguma coisa ali que eles não queriam ficar. E de repente essa classe foi chegando, só que aí eles, no ano seguinte, eles iam passar para a classe dos maiores. Eu falei, e agora? Né? Todo o trabalho que eu fiz acabou. E Deus, ele assim, é tão maravilhoso que o coordenador da escola dominical chegou e falou assim, você fez um trabalho tão bom que eu vou tirar você do maternal. Falei, como assim? Você vai continuar com seus alunos lá na sala dos maiores. Olha só. E eu acho que a questão assim do maternal é porque eu sou muito mãezona. E o maternal precisa disso. De carinho, de paciência, de falar como você está bonita, como você está cheirosa hoje. Essa percepção eles gostam. De você transmitir segurança para eles, tranquilidade. Chega uma criança chorando, você não pode pegar no colo hoje. Antigamente a gente podia, hoje você não pode pegar mais. Mas aí você abaixa na altura da criança, começa a fazer um carinho, aí ele vem, já te abraça, aí você já conquistou a família, né? Então eu acho que é isso, é a questão de ser mãezona, de ser protetora. Eu sou protetora. E eles precisam disso. E as mães se sentem seguras. Então, se as crianças me veem como alguém que traz segurança, as mães se sentem seguras, pronto, acabou. É que o maternal, ele tem um olharzinho assim, deixa eu pegar no colo, é tão fofinho, né? Eu tenho algumas crianças que vinham no meu colo, mas a gente procura sempre estar perto de alguém, perto do, assim, na igreja, vamos supor, a gente se coloca ali no colo, tudo mais, sempre perto de alguém para você não correr esse risco, porque hoje a gente tem que tomar muito cuidado com tantas coisas, né? E o berçário maternal é isso, é de acalentar, de beijar, de abraçar e até mesmo apertar, né? Tem uns gordinhos que eu vou te falar. Então, eu gosto de criança, eu trabalho até 10 anos, até 10 anos, né? Mas o meu xodozinho ali, até 5 anos. Porque você pode ser a mãezona, sabe? Abraçar, acariciar. E você leva qualquer coisa que você lembre. Eles trazem desenho para você, trazem cartinha. É tão gostoso isso. E é engraçado que você... eu não tenho essa total habilidade que você tem com os pequenos. E para mim foi um desafio esses 2 anos trabalhar com os pequenos, porque os meus eram sempre os maiores. E aí eu olhava assim e falava assim, gente, o que eu faço? Mas daqui a pouco eles soltavam cada pérola que eu falava assim, gente, pode, tamanho, pode. E um dia eu fui para a igreja com um casaquinho, né? De pelinho, um colete de pelinho. Gente, mas eles saíram de tudo que era lugar para passar no meu colete de pelinho. Tia, tá tão gostoso. Eu falei, gente, deita lá, fica quieto. Mas muito natural. E aí
lindo no departamento, no Ministério Infantil. É essa singeleza, essa simplicidade da criança chegar e olhar para você e falar assim: ai, tia, eu senti saudade de você. Você sabia que eu senti saudade de você? Você tá cheirosa, né? E é verdade. E isso, ao longo dos anos, nós vamos nos tornando adultos, a gente vai perdendo isso. Vai. Né? A gente perde isso. Mas a criança não. Se ela tá bem, ela tá bem. E ela vem perto de você sem sombra de dúvidas. E ela vem, te abraça, te acalenta. E isso é muito bom. E às vezes eles nem te conhecem, né? É verdade. E é interessante como que assim, Deus ele faz de uma forma tão tremenda. Eu fui ministrar em uma igreja em Sorocaba, aí a menina ela não queria ir embora sem antes tirar uma foto comigo. Era a primeira vez que eu estava indo lá. E ela falava assim: tia, você tem um cheirinho tão gostoso. Então são coisas tão simples que um adulto não fala isso para você. E eles falam de uma espontaneidade tão gostosa que você acaba chorando, né? Você chora assim, por que você está chorando? Não sei. Mas é a verdade, né, Gina? É a verdade, né? É um coração, assim, limpo de muitas coisas, né? A gente vai, ao longo dos anos, a gente vai, né, enchendo o nosso coração, às vezes, e a criança, não. É tomar lá da cá. E eu acho, Ana, que é isso também que nós precisamos resgatar isso na nossa igreja. Porque nós vemos adultizando as crianças, querendo trazer algumas coisas para as crianças, por mais que eles sejam espertos, Eclesiastes fala que tem o tempo certo para todas as coisas. E a Bíblia, ela não mudou. Ela não mudou, ela continua nos ensinando que criança é criança, que ela precisa aprender tudo no tempo dela. Não adianta eu querer uns temas tão, assim, vamos dizer, que o pessoal fala atual, mas que, na verdade, às vezes eu penso que a criança nem sabe o que está acontecendo. Quando, na verdade, eles nem sequer sabem quem criou o mundo. Eu ouvi um pastor falando essa semana, foi uma frase tão linda, ele falou assim: nós vemos os pais apresentando as crianças para Deus, mas nós não vemos os pais apresentando Deus para as crianças. Então nós precisamos, os pais, os professores, precisam apresentar Deus para as crianças. E quando eles passarem a conhecer esse Deus, né? Conhecer esse Deus, aí eles vão ver o quê? Que a Bíblia fala que tem tempo certo para todas as coisas. A Bíblia vai me ensinar que eu preciso me tornar um missionário, não um youtuber, que vale muito mais eu ganhar almas para Jesus do que eu ser um youtuber, do que eu ser um influencer digital. Né? Porque é o modismo. Então nós precisamos realmente ensinar a Bíblia para as crianças. Sábado no nosso seminário, foi outro do tio Luciano, o tema era os desafios para o Ministério Infantil. E Deus falou muito forte ao meu coração: Gina, você não vai falar outra coisa. Você vai falar assim, que o desafio é ensinar a palavra de Deus para as crianças. E por mais que eu tentasse fugir, eu ia falar das emoções e tudo mais, mas eu tinha que falar um pouquinho sobre isso. E assim, Deus falando claramente ao meu coração: as crianças precisam ser ensinadas sobre a Bíblia. Não precisa de modismo, não precisa de influencer, não precisa de tantas coisas que ficam buscando. Parece que virou uma competição, um querendo fazer mais do que o outro, um querendo ensinar mais do que o outro. E esquece de ensinar a verdade, esquece de ensinar a Bíblia, porque o que vai ajudar aquela criança a vencer as dificuldades é a palavra de Deus. Eu me lembro de um menininho, ele chamava Felipe. Ele nunca conseguiu memorizar um versículo, nunca. E um dia aconteceu um problema lá na família dele, e a mãe dele, aos prantos, veio contar para mim: Gina, você sabe que o Felipe tem dificuldades, que ele nunca conseguiu memorizar um versículo. Mas nós estávamos passando por uma situação, ele se levantou e falou o versículo que você tinha ensinado. E era aquilo que nós precisávamos ouvir naquele dia. Então, eu posso ensinar
tantas coisas, pegar modismo, trazer para as minhas crianças, mas na hora da dificuldade esse modismo não vai levar uma palavra de conforto para a família, e Deus usa as crianças. Então o que é que nós precisamos fazer hoje? Parar de modismo e voltar ao primeiro amor, voltar à inocência, voltar a ensinar a palavra de Deus pura e genuína. Nem sei se eu respondi. Não. Não tá linda? Verdade. É verdade. E é interessante isso mesmo, porque cada um passa seus momentos de dificuldade e é na palavra que a gente vai ser fortalecido. É na palavra que o Senhor vai nos orientar. E isso realmente tem que ser ensinado. A gente vê isso dentro, né, a história, a gente vê isso dentro das histórias das populações indígenas, né, porque é contado isso. Nós vemos isso também nas famílias judaicas, porque é natural, é normal, isso tem que ser falado, é ensinar a história do povo hebreu, é isso. E eu acho que é isso que está faltando em nós. Será que nós temos contado... será que temos contado a história de cada ministério? Por exemplo, você é presbiteriana, eu sou da Assembleia de Deus. Será que nós temos contado a história dos nossos fundadores? Sim. Desses homens que passaram tantas coisas para a gente chegar aqui onde nós chegamos, para que exista uma presbiteriana de tantos anos, para que exista uma Assembleia de Deus de tantos anos. E nós temos aí, né? Eu tenho o meu pastor, você tem o seu. Eu admiro muito o seu pastor, pastor Hernandes. Eu falo assim, gente, que sabedoria que esse homem tem. E que a gente homens, ao longo dos anos, cuidando da igreja do Senhor, zelando pela igreja do Senhor através da palavra. Exatamente. Exatamente. Você não vê, eu não vejo o seu pastor brincando, eu vejo ele sempre ensinando. E aí, de repente, a falta de ter missionários hoje é nossa mesmo. Nós professores infantis. Né? Porque nós não temos apresentado Deus para as nossas crianças. Nós não temos apresentado o que eles passaram. Esses dias eu estava contando, eu não me lembro que lição que foi. Quando Jesus foi tentado, ele foi levado ao deserto. Aí o menininho chegou para mim e falou assim, ô tia, mas por que ele não chamou o Thor? E eu, hã? Aí você, né? Você, assim, a sua mente vai lá no teto e volta. E eu, tá, né? Deu uma que sabia. O Thor. Por quê? Porque não foi apresentado Deus para essa criança. Foi apresentado o Thor. Você entendeu agora onde eu quero chegar? Foi apresentado o Thor, que o Thor é poderoso e podia destruir Satanás. Então nós não apresentamos Deus para as nossas crianças. Não, é cada mundo. É muito. Eu tô rindo assim porque aconteceu isso comigo na sala de aula também do Instituto Bíblico. E o gente tive que me aguentar muito também, porque a gente estava falando sobre os anjos. E a criança falou assim, tia, eu não sei por que Jesus já não acaba com tudo. Eles são muito engraçados. Aí eu falei assim, olha, fica calmo que vai dar tudo certo. E quando eles perguntam, eu vou ver meu cachorrinho no céu. Aí... Isso que eu falo, olha, por isso que é bom, sabe, o Ministério Infantil. E eu falo assim, gente... Quando eu tô pregando também, muita criança levanta a mão e eu falo, gente, calma, porque senão eu perco o raciocínio. Ai, meu Deus do céu. Eu me lembro de um que fez uma pergunta, alguma coisa de Apocalipse. Eu falei, olha, o teu pai é pastor, vai lá perguntar pra ele. Eu vou responder até aqui. Não confunda a minha aula, pelo amor de Deus. Não. Depois você ri tanto. Você ri tanto. Mas assim, isso é muito sério. Isso é pra gente ver o que acontece com crianças que estão ali na igreja, que estão vindo com pais que são cristãos
mas o que está gritando dentro da casa não é o Senhor. Não. Né? A gente não tem, nós não temos exaltado o Senhor como ele deveria, nós não temos contado os milagres, o que ele fez na nossa vida. É verdade. Outro dia eu estava falando isso para minha filha, eu falei assim, Ana Laura, você não tem ideia de como você foi pensada, projetada, você foi um milagre de Deus, você é perfeita. Então, isso sim, eu fui falando para ela, os olhos dela foi tipo nossa, não tinha pensado dessa forma. E isso nós, quanto pais, quanto mães, será que nós temos testificado da grandeza de Deus na nossa vida? Será que nós temos parado tudo para falar desse Deus tão maravilhoso que morreu por mim na cruz, que me ama, que preparou a nossa família? Será que a gente tem feito isso? Será que me aceita, né, do jeito que eu sou? E aí, o que acontece? Nós temos apenas 2 horas no domingo. E a gente ainda pega, ainda nós pegamos essas 2 horas para brincar. Porque 2 horas é muito tempo. Gente, eu não entendo. 2 horas para mim não dá para fazer nada. Dependendo da aula, não dá, não. Não dá. E eles vêm com tantas dúvidas. Eu acho legal que eles perguntem, né? Porque pelo menos tá desejoso em aprender. Sim. Né? É bom que perguntem, gente. É bom que perguntem para nós. Gina, agora deixa eu perguntar. Nós estamos falando dos pequenos. De qual é a melhor, qual é a idade que a gente pode estar trabalhando no maternal? De qual faixa a tal faixa? Então, o maternal, ele é de 2 até 4 anos, tá? Então, seria assim, nós podíamos dividir em duas etapas, o maternal 1 e o maternal 2. O maternal 1 vai de 2 a 3 anos, tá? E o 2 de 3 a 4 anos, 4 anos completos. Completou, já passa lá para a fase dos maiores, tá? Aí vem aquela pergunta, tia, eu não tenho professor nem para trabalhar uma turma que dirá fazer 2 faixas, 2 grupos. E aí você vai juntar as crianças e colocar. Ah, mas não tem diferença nenhuma de um ano para outro. Tem muita diferença. A diferença motora, física, emocional, muito grande. Até a forma de aprender. Porém, aí quando você junta as 2 turmas, você vai ter que dar uma esticada, porque você vai ter que abranger as 2 faixas etárias. Então, você tem que tomar cuidado na hora que você vai ministrar aquilo ali. E fazer a tua aula tão empolgante, tão bacana, que quem é pequenininho quer participar e quem é maior consegue também acompanhar. Né? Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande de ter professores. E assim como você falou, tem outros tios também que estão voltando para o maternal, para os pequenininhos. Por quê? Porque na pandemia nasceu muita criança. Muita criança. E, né? Nós estamos hoje com um número muito grande de crianças e não tem professor preparado para trabalhar nessa faixa etária, que realmente não é muito fácil. Não é. Né, paciência assim, dobrado, um conhecimento bem, né, no lado emocional da criança, porque se um chora, todo mundo chora, se um corre, todo mundo corre, eles nem sabem por que estão correndo, eles estão correndo, né? Então, a cada 5 minutos você tem que trocar de atividade, aí você fala, mas eu vou dar 5 minutos de aula. Quem falou? Onde está escrito? Está escrito que tem o tempo de concentração 5 minutos. Então, você vai esticar a sua aula, você vai trocando de atividade, mas só que você não pode perder o seu foco do dia. Se o seu foco é criação dos peixes, você vai inventar trocentas atividades, né? Até mesmo atividades lúdicas. Para quê? Para que você consiga dar a sua aula no maior tempo possível. Por exemplo, é possível você ficar 1h30 com uma turma de maternal? Tranquilamente. Só depois você sai só o pó.
Você sai acabada. Você sai... Por quê? Porque a concentração é muito curta. Você tem que estar trocando toda hora de atividades para não perder o foco, né? Então, a quantidade de crianças em cada sala, você recomenda qual quantidade? Para que, né, para a gente ter um domínio legal da aula, das crianças. olha, se eu conseguir ter 3 professores, eu acho que até umas 10 crianças dá para ter. Dá para ter. Porque eles caem, né, facilmente. Principalmente se você for juntar o maternal 1 com o maternal 2. Que nem o maternal 1, criança de 2 anos, pode ser que eles estão começando a andar agora. Está começando a dar os primeiros passos. E menino, ele é um pouquinho mais lento do que menina. É próprio, ninguém está criticando o homem, não é nada disso. Realmente eles têm essa, né? Menina já é mais assim, mais para frente. Pode ser que o menino demore um pouquinho mais, ou a super proteção da mãe, ou a falta de tempo, ou porque não quer que a criança se suje, porque tem todas essas questões hoje, acaba impedindo a criança de andar, de se sujar, andar mais cedo. E aí eles vão começar na pontinha dos pés, pode cair, pode se machucar. Então você tem que ter assim o dobro de atenção. Fase da mordida. Ah, mas o meu filho morde porque ele é ruim. Olha só, não é ruim, é a fase da oralidade. Ele vai conhecer através do quê? Daqui, né? Qual é o primeiro contato que ele tem? Com o seio da mãe na hora da amamentação. Ele precisa sugar, então ele vai sentindo isso. E isso, com o tempo, ele acaba deixando. Só que o professor tem que ter o quê? O cuidado para que isso não aconteça. Porque ninguém quer que seu filho saia todo mordido da igreja. Né? Falando de igreja que nós estamos falando. Então, é uma atenção assim, dobrada. E tem que ter olho, minha mãe falava assim, tem que ter olho nas costas. É verdade. Tem que pegar tudo, né? Então seria mais ou menos isso. Então, Gina, quando eu engravidei, eu lia um monte de coisa. Muitas revistas. Na época tinha muita coisa para gestante, eu acho que deve ter... Hoje está tudo na internet, mas na minha época eram as revistas. Sim. E quando eu comecei a ler sobre gestação, como era, cada passo, cada mês, tal. Tudo bateu com os meus filhos. Até hoje deu tudo certo. Mas uma dica para uma mãe aí, por exemplo, que uma mãe de primeira viagem, às vezes, ou com o segundo filho, a demora da criança falar, a demora da criança andar. Será que está faltando estímulo dentro de casa? Será que as mães não têm conversado, não têm falado, gesticulado, ensinado a criança a falar mamãe, papai, vamos falar, estamos falando da Bíblia, né? Jesus, Noé, os animais. Porque então, está tendo muito problema de fala, né? o que acontece? Criança hoje, vamos começar assim para o lado mais fácil, tá? Porque aí, para você ir para uma fono, ainda é muito cedo, tá? Precisa ver se não tem algum problema de auditivo também, tá? Tem tudo isso. Então, o pediatra, ele tem os testes lá para fazer, ou vai te encaminhar para um neuro, porque tem tudo isso na área infantil. Para ver, por exemplo, eu tinha uma aluna, ela era surda-muda. Não, cega e muda. Porque a mãe teve rubéola na gestação. Meu Deus! E só que essa mãe era tão esperta que ela percebeu o quê? Que a filha não tinha o olhar direto para ela. Ela conversava e a filha não olhava. E ela falou assim, ó, tem alguma coisa errada com a minha filha. Então ela foi ver, buscou e realmente aí que descobriu. E depois ela começava a chamar e a menina não ouvia. Entendeu? Não, quer dizer, ela não falava, não balbuciava nada. Então, existem muitas coisas. Precisa ver se não teve nenhum problema na gestação, né, que foi o caso dessa mãe. Precisa ver se realmente não tem algum problema de surdez, se não tem se está com a fala atrasada, por que está atrasada.
Isso aí falando do médico, de um especialista. Porém, o que a gente vê hoje também, que não tem mais estímulo. Porque a mãe, ela não senta mais, não são todas, tá? Mães de plantão. Elas não sentam mais para conversar com os filhos, né? E olhar e abrir a boca aqui, ó. Ah, elas não têm mais essa, né, da criança de fazer leitura para os filhos. Hoje é tudo o eletrônico. E o eletrônico não está preparado para isso. Porque ela está lendo uma história, está lendo. Não é igual nós, que a criança, você está ali contando uma história e a criança tem dúvida, você vai ver se ela vai estar prestando atenção. Olha a diferença. Você liga uma TV e coloca lá. A criança dorme, levanta. Ela não sabe se a criança está aprendendo, se apareceu algo, se você percebeu que ela é diferente do irmãozinho em algum aspecto, né? E falta realmente estímulo. As mães não fazem, não têm paciência. Muito trabalho às vezes, né? Ninguém está culpando, ninguém criticando nenhuma mãe, não é isso. Mas realmente eu acho que há uma necessidade de nós tirarmos um tempo de ir, por exemplo, para jantar, todo mundo na mesa. Nada de prato no sofá com a televisão ligada ou com o celular ligado do lado. Então nós precisamos pelo menos separar alguns minutos para ter isso, né? Para estar junto com a criança, para contar uma história, ou para saber como que foi o seu dia, para ver se ela consegue, se está tendo algum, como que eu posso dizer, desenvolvimento, porque a criança pequena ela vai fazer isso, por isso que já tem o prato, a colher certinha, já viradinha, tudo. E aí com isso você vai trocando, vai ver se ela já consegue ter os movimentos certinho, se ela está se desenvolvendo, na questão de andar, não quer sujar a roupa porque está muito bonitinho, não quer deixar engatinhar porque vai dar uma crise alérgica, ao passo que tudo isso vai ajudar o quê? Aumentar a imunidade da criança. A imunidade, a segurança, desenvolvimento, né? Os ruídos externos, tantas coisas, tantos benefícios que isso traz, que as mães modernas não têm paciência. E às vezes deixa até com a babá, né? É verdade. E a babá com medo de alguma coisa faz tudo para criança. Põe numa bolha, né? E aí depois a gente não sabe por que tem tantas crianças alérgicas aí. Porque não criou imunidade. Não criou imunidade, anticorpos, né? E tudo mais. E aí vai para a igreja e leva tudo isso, né? Aí pega uma professora despreparada. Eu sempre aconselho que no maternal, no berçário, é legal ter uma mãe. Porque ela tem a experiência, né? Ela, ainda que ela não tenha um chamado e tal, mas ela de repente até tem, ela tem a experiência com o filho dela, como pegar. Eu teve um ano que eu recebi uma aluna na minha escola com a clavícula quebrada. Por quê? Porque foi pegar a criança, puxava por aqui, sabe? E é uma coisa que você não pode, você tem que pôr o braço aqui, ó, para proteger, né? Para proteger isso. E aí naquela negócio de brincadeira, de brincadeira e levantar, o que aconteceu? Ele saiu do lugar e quebrou. Meu Deus! Porque é muito flácido, é muito frágil isso daí, né? Então precisa até na hora de pegar em algumas brincadeiras que nós queremos levar para a nossa igreja, para a nossa sala de aula, não são brincadeiras convenientes. Esse negócio de ficar chacoalhando a criança, de jogar para cima, isso aí é balela, isso aí foi o pesquisador que falou que o cérebro fica, que são coisas tão básicas que a gente acaba fazendo. Por quê? Porque não conhece, porque não sabe. Não, temos que tomar cuidado, eles são pequenos. É muito sério. Deus me livre. Gente, que loucura. Não. Não pode não. Gina, o que você recomenda de recursos para a gente estar
trabalhando com as crianças no maternal? Qual é a sua dica aí? O que, que você acha que a gente tem que fazer? O que, que dá para trabalhar para uma tia que está começando, que não tem muitos recursos, mas eu acredito que às vezes o simples vai ajudá-la muito. Então, uma dica aí pra gente aí, umas dicas aí. Uhum. Bom, nós temos que começar sempre com a criação, né? Tem que ser a criação, o Gênesis tem que ser, porque é a base de tudo. Ali que vai falar do pecado, ali que vai falar de alimentação, ali que vai falar dos sons onomatopeicos, que são os sons dos animais, que você vai imitar, que é super bacana eles conhecerem. Então, Gênesis é o início. O início. Como que eu vou ensinar? Essa faixa etária, nós não podemos colocar na cadeira. Tem que ser na roda da conversa, no chão, no círculo. Por quê? Porque você vai conseguir olhar todo mundo de igual para igual. Eles vão estar te enxergando. Eu até fiz aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Peraí, deixa eu pegar aqui. Para separar o cantinho, tudo separadinho na sala de aula. Aqui, por exemplo, ó, eu peguei lata de leite, acho que dá para ver, né? Dá sim. E tem 8 latas de leite. Então, lá na sala, eu separei o meu cantinho da hora da história. E para eu não ficar totalmente no chão, eu peguei esse banquinho aqui, escrevi história, tudo mais. Claro que eu podia colocar um livro, porque eles não sabem ler. Então, a hora que eu vou para esse cantinho, isso aqui já está me sinalizando que eu vou ouvir a história sobre a Bíblia, né? E é tudo no chão. Então, o seu espaço, vamos começar pelo espaço. O seu espaço tem que ser limpo, arejado, procurar não colocar cortinas, né? Porque a criança já vem com esse problema de casa, crise alérgica. Então, procurar. A Laí do Meia está gostando aqui da ideia maravilhosa. Então, nós precisamos ter um ambiente arejado, claro, com boa iluminação, tá? Começando por aí. Se possível, porque algumas igrejas não têm espaço para isso, se possível, você vai dividir o ambiente. Um espaço para contação de história, um espaço para atividade lúdica, né? Um para o lanchinho, que eu não sei como que depende da igreja também. E hoje, a questão do lanche, eu preciso fazer aquilo que nós chamamos de anamnese. O professor, ele tem que conhecer o histórico da criança. De repente, jamais você pegar um pirulito e dar para uma criança de 2 anos. Ai, que legal! A tia Fabi Artes, acho que é isso. É um banquinho, tia Fabi. É um banquinho com lata de leite. Lata de leite. Então, aí, por exemplo, uma criança de 2 anos, vou lá dar um pirulito. Ela se engasga com aquele pirulito, ela corre com aquele... Porque eles pulam, né? Uhum. Então, tem tudo isso. Você tem que saber o que você pode levar, se você for servir um lanche, se você for fazer lá frutos na criação, como eu estava falando. Você tem que saber se pode o leite, se pode aquele tipo de fruta. Então, tem toda essa questão que o professor tem que ter o seu diário de bordo, saber tudo sobre aquela criança. E não é curiosidade, tá? Então, começa por aí. Criação da sala de aula, tá? O tamanho, quantas crianças você vai poder ter ali, quantas professoras você vai ter. Então, mesmo sendo auxiliar, ela tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, evitar essa rotatividade, tá? Então, começa por aí. Tudo que você for fazer tem que ser assim, na altura da criança, né? Então, se eu pegar, eu vou fazer com eles um mural e eu coloco alto, opa, a criança vai fazer isso, não vai conseguir. Então, tem que ser tudo baixinho, tudo na altura da criança, tá? Onde eles conseguem fazer. Então, eu vou começar lá vou ensinar sobre o primeiro dia, que era tudo escuro. Pode ser que na sua sala tenha uma criança que tem medo de escuro. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó,
A gente usa muito aqueles papel toalha quando acaba. Então você coloca no fundo aqui alguma coisa escuro, porque ele vai olhar lá do jeito deles e vai ver o que é escuro. Porque para eles o abstrato não funciona. Você falar que era escuro, eles não vão entender o que é escuro. Então você tem que estar mostrando. Né? Aí o que você faz durante o dia, durante a noite? Você já ensinou. O que eu fazia? Eu tinha uma tenda, um lugarzinho assim com os brinquedos, isso tudo antes da criança chegar. Um lugarzinho com brinquedos, para saber que durante o dia eu posso brincar, e um lugarzinho com o cobertor e um travesseiro, por exemplo, um colchonete, que era para falar o dia e a noite. Então, eu estou ensinando na prática o que é dia e o que é noite. De dia eu faço isso, tá tudo claro, eu vou para a escola, eu brinco, né? E à noite, o que acontece? Então, tá vendo? Se eu for pensar nisso daqui, eu já demorei muito tempo. A tia Romilda, por exemplo, ela tem músicas maravilhosas sobre o maternal. Você encontra na internet. Tia Romilda. E no YouTube, ela é assim maravilhosa. Eu uso muito as músicas dela. Então, ela ensina sobre o que as mãos fazem. Tem uma que fala, né? Minhas mãos fazem plaque, plaque, plaque. E mas você fica horas, aí eles vão lá, tia, de novo, tia, de novo, tia, de novo. E aí você ensina que as mãos faz carinho, e você faz tudo isso na prática. Não é falando, porque ele não consegue entender. Agora, imagine você pegar tudo isso e levar para a sua sala de aula em uma aula. Você vai conseguir fazer? Vai faltar tempo, né? Então, a minha ideia é começar do maternal. Começar de Gênesis. Tia, mas, tá vendo? Ó, eu não tenho material. O que eu usei aqui para falar do dia e da noite? O que nós fizemos? Precisou comprar alguma coisa? Um tubo vazio, um pedaço de tecido preto ou um TNT preto, qualquer coisa, coloca lá, né? Você pode levar luzes, que hoje tem, para colocar no teto, falando que as estrelas, tá? Pode criar um mobile de estrelas, tudo isso com sucata. Você pega CD velho e faz, porque com CD você consegue cortar e fazer, né? Aí eu fazia com eles, pegava papel craft, você pode até comprar o rolo, ou metro, colocava tudo na altura deles. E aí nós íamos colocar ali o que Deus fez durante o dia. É claro que de antemão você vai pegar uma revista velha, ou você vai em uma escola, vai pedir livros que eles têm para doação, né? Você já vai levar previamente separado, porque se você vai dar, eles vão olhar tudo e não vão achar o que fez dia e noite. Então a gente tem que direcionar nesse sentido também. E olha aí, e depois quando, por exemplo, você terminou lá, você fez o seu planejamento para 3 meses sobre a criação. Terminou? Faz um chá com as mães, apresenta o que eles fizeram, né? Mostra para eles o que eles construíram, a evolução que é importante, que isso que é legal quando você tem a pedagogia ou magistério, você vê essa evolução. A criança, quando chegou, não sabia pegar nada, não sabia pegar em um pincel. Olha como que eram os traços, olha como houve uma evolução. E para isso também tem até os materiais de sala de aula prontos hoje nós temos. Por exemplo, da Faber-Castell, nós temos o lápis triangular, que é próprio para essa faixa etária. Os pincéis, se eu for utilizar, pincéis têm que ser grandes, pincel que chama pincel brocha, ou pincel batedor. Tem que tomar cuidado também para não pôr na boca. Cuidado para não levar, eu acho que é levar arroz, feijão. Se você for fazer o chocalho, tomar cuidado para eles não abrirem, porque eles colocam no nariz, colocam no ouvido. Entendeu? Eles fazem tudo isso. Então, são coisas que, se você não tiver o mínimo de preparo, vai água abaixo. E aí você vai colocar a culpa em quem? Na criança. Aí tô vendo que uma tia falou aqui que fez a garrafinha sensorial. Muito bacana, é isso que eu acabei de falar. O Eglon, né? Uma tia não, o Eglon eu conheço, ele foi até no seminário. Essa garrafinha é muito bacana, mas você tem que vedar muito bem, porque eu não sei como eles conseguem abrir, tá? Não sei como.
Eles conseguem abrir. Então você tem que ter esse cuidado, né? E não ser peças muito pequenas, recursos visuais grandes, tá? E algumas coisas que eles podem apalpar, que eles podem pegar. Eles gostam de Eles sentir. gostam, né? Então... uma ideia também, né, Gina? É tirar uma foto enquanto está fazendo a atividade, colocar no grupo dos pais. Olha, hoje nós falamos tal versículo, cantamos tal música. Põe lá no grupo também para eles colocarem a música durante a semana também. Isso. Mas também saberem o que está acontecendo. Isso. Eu acho que vale super a pena. Aqui nós temos o grupo das crianças no WhatsApp, da turminha do culto, que eu sou responsável pelo culto hoje. E aí nós temos, né? Vai aprender uma música, fez isso? Tia, você vai por lá? Eles já sabem. Então vai estar lá a música, aprende. Né? E assim eles vão passando também. E trabalhar com música. Música te ajuda muito, muito, muito. Tem uma tia falando que vai trabalhar a criação. Olha, você vai amar. Eu fiz o tapete, você estava no seminário que você viu, né, Ana? O tapete lá, o tapete da criação, que as crianças, eles têm acesso, eles vão montando, é muito legal. Essa questão do tapete também é muito bom, né? Porque é interessante também criar uma rotina, né, Gina? Porque se você cria uma rotina dentro da sala de aula, as crianças também já vão chegar na igreja, eles sabem que tem um momentinho de ficar um pouco, mas que logo estarão indo para a sala, para ter aquela parte com as tias do Ministério Infantil. Então, ela vai criando uma rotina também, e isso é importante. E a gente vê, essa rotina ela é tão necessária para as crianças como para as crianças também com autismo. Eles também têm uma rotina, não é? Então, o que eu vejo hoje, Ana, é assim, a criança já pega e sai correndo para a mãe. Parece que a criança é um fardo, entendeu? Então, eu até falei, eu faço um trabalho numa igreja em São Paulo, eu vou uma vez por mês lá, dar treinamento na prática com as crianças e professores, eles participam. E aí chegou uma hora que eu falei assim, ai, você vai me desculpar, mas por que você está levando a criança para a mãe? Ah, porque ela pediu a mãe. Eu falei, mas veja bem, se você não conquistar essa criança, ela todas as vezes vai pedir para você que quer ir com a mãe, porque ela sabe que você vai levar. Então, nós hoje nós não queremos ter esse trabalho. A criança chora, eu já pego e levo para a mãe. Não, eu não quero conquistar aquela criança. Não é falar assim, a mamãe... inventar uma desculpa, não. A mamãe já vem te pegar, né? É só um pouquinho. E quando a criança está chorando, né, que é comum na fase de adaptação também, às vezes ela vai se identificar mais com uma tia. Então deixa sempre aquela tia pegar na hora que vai deixar a criança, não sei como que é feito em cada igreja, né? Mas é importante ter, sim, essa rotina e ter isso também em mente. Não é no primeiro choro que eu vou entregar, vou levar para a mãe. Não, eu preciso conquistar essa criança. Se a criança tem que se sentir segura comigo. E na hora lá do acolhimento, que acho que você mencionou isso também, o que nós precisamos? Criar aquele ambiente tranquilo. Uma música pianinho. Hoje tem até hinos em forma de pianinho, que é a coisa mais linda. Hinos para os bebês. É lindo, maravilhoso, acalma. Coloca uma música tranquila, evita falar alto, né? Deixa aquela criança... não põe a criança robotizada, sentada lá sem dar nada para ele, né? Precisa, então, criar algumas estratégias, como você falou, uma rotina, para que eles saibam que a mãe vai deixar ali, mas já vem buscar. E quando a mãe for buscar, olha, a mamãe chegou com carinho, com alegria. A mamãe chegou, tá vendo? Eu falei para você que a mamãe vinha, ela veio. E nunca mentir para a criança. A mamãe vai, sabe, inventar algumas histórias, ou criar algumas situações que a criança depois fala assim, nossa, mas não acontece nada disso. Porque chega uma hora que eles vão perceber isso.
isso. Então você tem que ser muito sincera com a criança, na medida o quê? Que ele compreenda também. Não vai contar uma história gigantesca. Na medida que ele compreenda, você tem que ser muito sincera. A mamãe foi, ela já vem, porque ela te ama, você é importante para ela. Ela não vai conseguir ficar sem você. Pronto. Dá um beijo na mamãe, se despediu, pronto, acabou, tchau, mãe. Né? E é interessante que isso vai acontecendo, porque a criança se torna uma criança segura, e ele vai ser uma criança que não vai ter problemas, Gina, ele não vai ter problemas na escola. A criança que ela passa pelo Ministério Infantil na igreja, ele não tem problemas de adaptação, muitas vezes, dentro da escola secular. Não, porque não tem. Ele consegue conviver com as outras crianças, ele já está se socializando aí. Então, a mãe que perde a oportunidade de levar o seu bebê, a sua criança, estar um pouco ali no Ministério Infantil, tem criança que às vezes vai chorar mesmo. É normal. Sim. A mãe pode ficar um domingo, aí vai saindo de fininho, aí vai sair observando. Porque cada criança é um ser diferente. É um ser diferente. Criança que vai ir para a galera de uma vez. Tem criança que não. Ele vai precisar desse processo. Às vezes ele é filho único, a avó que fica com ele. Então a gente sabe como é mimado, como é. Então ele vai sentir realmente, nossa, eu não conheço essas crianças. Não foi para a escola ainda, não precisou ir, graças a Deus. Então ele vai sentir diferença mesmo. Então, é um passo que o Ministério Infantil tem que estar junto com a mãe e a mãe com o Ministério Infantil. É uma troca. E respeitar a criança, viu, Ana? Tem que respeitar, porque muitas vezes as crianças, elas são rotuladas, né? Você rotula a criança sem saber o histórico dela. E tem mãe que já rotula a criança. Ah, ele é preguiçoso. Mãe, vamos ver o que está acontecendo? Aí depois você chama a mãe no cantinho, vai conversando, mas para isso você também tem que estar preparada, né? Porque às vezes a mãe, no desespero, acaba rotulando a criança, né? Então é complicado. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? Mas a gente está aqui para ajudar, né, Gina? Eu acho que a família de um lado, nós do outro, é para o bem da criança. Sim. Então, nós queremos o melhor para ele, para que ele esteja feliz ali conosco, para que ele entenda, para que o nosso Deus venha falar com aquela criança, para que o Senhor entre no coração daquela criança. Então, é uma troca muito boa. E isso, eu acredito que quando um pai, uma mãe, entrega seu filho para líder do Ministério Infantil, gente, é um bem muito precioso para aquela família. Então, quando você recebe aquela criança, gente, você está recebendo uma família. Você está recebendo o bem mais precioso deles. E se então, você conquistar essa criança, a família inteira você ganhou. Então, não é? Você ganhou a família inteira. Nós temos que tomar muito cuidado, isso é muito sério. E isso começa, nos pequenos mesmo. É nos pequenos, gente. E é um olhar maravilhoso. Gina, nos ensina aí um louvor? Eu separei um aqui, deixa eu pegar. Tem alguém falando, tia, pega pra mim, Felipe, que não obedece. Então, precisa ver, chamar a mãe desse menino, né? Ver o que está acontecendo, o que ele está vendo em casa, o que ele está vivenciando em casa, porque ninguém, assim, não obedece por acaso. De repente, ele quer chamar atenção, ou chegou uma criança, um irmãozinho novo, ou ele está querendo, não sei, alguma coisa não está certo. Eu tenho um aluno que eu tinha assim, uma dificuldade, ainda tenho, a gente está fazendo um trabalho com ele, e ele falava umas coisas estranhas para mim, e depois, conversando, ele falou assim, tia, você sabia que eu não tenho pai? É porque ele não falava assim, muita coisa com coisa. Aí eu fui conversar com ele e ele falou que o pai dele tinha morrido na garagem da casa dele. Meu Deus!
Uhum. Né? Então, aqui está falando, a mãe disse que ele não obedece nem a ela. Porque ela não tem autoridade sobre a criança. Valores invertidos, quem manda é a criança e não a mãe. Ou ela... Então, tem que começar por aí. Ou então ela fala assim, não vai fazer isso agora. Ela está tão envolvida com outras coisas que ele vai lá e faz, ela não percebeu. Para que ele vai obedecer? Ele é o reizinho da casa. Então tem que começar com a mãe. Trabalhar com a mãe para ela impor limites e ser firme naquilo. E pensar muito bem o que ela vai fazer. Que atitude que ela vai tomar. Por exemplo, vai ficar 5 minutos lá pensando. 5 minutos pensando. 5 minutos são 5 minutos. Não são 13 minutos. Né? Porque é muito mais fácil eu dar uma ordem difícil. Se você não me obedecer, eu vou te bater. Você não me bate mesmo. Fez uma promessa que não vai cumprir. Para que vai obedecer se não vai acontecer nada? Nossa, ontem ele mordeu ela no culto. Meu Deus! Tá vendo? Então, aí já entra o pecado, né? Todo pecado tem a sua consequência. Você mordeu? Então agora você vai, sei lá, tem que pensar em alguma estratégia e tem que buscar a fundo por que ele está fazendo isso. Não é em vão, não é à toa. Alguma coisa, essa mãe... Ah, tá. É a mãe invertendo os valores. É o que mais acontece, né? Ela é a criança que manda ou ela promete e não cumpre. Por que ele vai? Sabe o que eu acho às vezes também? Nós duas, eu acho que a grande maioria de nós somos da década de 70. E nós viemos de uma época que era não, era não. Sim, sim. Pronto. Não é não. E a mãe olhava pra gente quando a gente chegava na casa de alguém, a mãe já falava antes da gente entrar. Uhum. Não é pra pegar nada. Não é pra mexer em nada. Não é pra sair de perto de mim. Acabou. Ponto. E não aceitar nada. Se a pessoa colocar, eu ponho pra você. Mas não é pra pedir nada. Será que as mães... Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que os pais estão com medo de falar não. São pais permissivos. Pais permissivos. Só que hoje a criança era pequenininha. Mas amanhã ela será um adolescente, um jovem e um adulto. Como que vai ser um adulto, Gina? Como que vai entrar numa empresa para trabalhar? Quando o Felipe ele era pequeno, eu lembro que nós estávamos no pediatra e tinha muitas mães. E aí tinha um menininho, olha só que interessante, ele ia na porta do médico e batia. O médico ia e não tinha ninguém. E continuava batendo. Aí o que ele fez? Ele ficou parado na porta, quando bateu, ele abriu. Aí ele perguntou, quem é a mãe dessa criança? Aí a mãe falou assim, ai doutor, eu não sei o que fazer com ele, ele não obedece. O médico virou para ela e falou assim, se preocupa não, mãe, quando ele crescer a polícia dá um jeito. É mentira? Eu fiquei assim, mas ele estava errado? Não, como que você fala a mesma coisa? A mãe fala para a criança, não pode correr no culto. Aí ela solta e fica correndo atrás da criança. Se falou que não pode, para que soltou? Não é? Não pode, acabou. E assim, Ana, com as minhas crianças, eles me jogam no chão, puxam meu cabelo, brincam. Mas a hora que eu falei, acabou. Aí eles começam a rir. Eu falei, tem alguém dando risada aqui? Então, eles sabem, tem o momento de brincar, o momento de rir, o momento de tirar sarro um do outro, mas a hora que eu falei, acabou, acabou. Ah, mas ele não obedece. Eu falei, não tem esse problema não, comigo obedece. Por quê? Porque você cumpre o que você fala e você faz promessas que você pode cumprir. E muitas vezes na igreja também está faltando isso, né? A professora perde a paciência, faz algumas promessas que ela não vai poder cumprir porque ela não é autoridade, não é a mãe, não é? E aí? Criança sem limite, por quê? Porque ninguém soube lidar com ela.
Eu acho que as pessoas precisam começar a rever os seus conceitos. Sim, né? sim, Tá sim. na hora de voltar. Por exemplo, nós vamos começar a correr dentro de um fórum, quando está acontecendo ali dentro uma Audiência. Você não vai correr. Você vai correr num centro cirúrgico? Não. Você vai entrar na. Não. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu lugar. Regra E o pai é. de Sim. As pessoas precisam entender. O trânsito, a gente não precisa da faixa de pedestre, a gente não ensina as crianças, gente, é na faixa de pedestre. E funciona, e dá tudo certo. Eu acho que está na hora aí, né, da galera ver aí seus conceitos aí. Eu acho que precisa voltar. Mas aí, Ana, que a gente vê assim, ninguém espera mais na fila, não tem paciência para esperar, né? Não tem paciência para esperar, porque em casa não aprendeu a esperar. As redes sociais é isso aqui. Então a criança e o adulto também quer isso aqui, ó. E hoje o número de ansiedade, de crianças com ansiedade, depressão e tudo mais, é assim, muito grande. Por quê? Porque não ouve não. O professor na igreja não pode fazer nada, na escola não pode fazer nada. A autoridade foi tirada dos professores dentro da escola. O professor não pode fazer mais nada. Eu tive um pai que a menina chegou em casa inventando uma história de uma professora que trabalhava para mim, e aí ele pegou e falou assim, entre a minha filha e você, eu acredito na minha filha. Falou na frente da menina. Eu perdi toda a minha autoridade. Nossa. E ele acabou acreditando e não era verdade o que a menina tinha feito. Por que ela fez isso? Porque ela sempre protegia e tinha o que quer, né? Mas aí tá criando um pequeno monstrinho depois, né? É um monstrinho. E depois, quando crescer, aí o que acontece? Assassina, bate no pai, bate na mãe. Aí vai lá pra televisão, ele era tão bonzinho. Era quando? Eu acho que a coisa tá muito solta, gente. Nossa. Porque ninguém muda de uma hora para outra. É um monstrinho que está escondido lá e uma hora ele escapa. Ah, mas ele era da igreja e saiu da igreja. Tá, ele era da igreja, mas não era de Deus. Ah, ele cantava no louvor. Tá, ele podia cantar, mas ele não sabia quem ele estava adorando. Ah, mas foi a pandemia. Não foi a pandemia, não. A pandemia só veio selecionar. Eu penso assim. Também acho. Pandemia não tirou ninguém da igreja, pandemia não desviou ninguém, essa pessoa já estava com um pé e meio lá fora, a pandemia só veio para... Eu acredito que veio para desmascarar. Sim, é isso mesmo. Para desmascarar. Quem é mesmo. E aí, diante desse quadro, como que ficam as nossas crianças? Né? Complicado, tia Ana. Se pensa em muita coisa. Precisa de um fórum. É verdade. Você viu quanta coisa? Que legal. Eu vi um campo. Tem assunto para uma próxima live. E como? Ana, eu separei um cântico que eu tenho o recurso visual aqui. Então, eles gostam de música, de marchar, que tem barulho, eles pedem para repetir inúmeras vezes, se aquilo lhe deu prazer, eles vão repetir, né? E eu separei esse aqui bem antigo, e as pessoas falam assim, nossa, mas essa música era da minha época. Mas nós tínhamos letras. Eles cantavam a Bíblia. Se você pegar lá a tia Romilda, por exemplo, canta a Bíblia para as crianças. Fala da Bíblia. E veio os 3 palavrinhas e trouxe uma roupagem nova. Ficou tudo tão bonitinho. Então as crianças amam. Eu separei aquela Se Eu Fosse um Elefante... Acho que dá para ver, né? Ó. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor.
Olha, então vai mexer. Você pode fazer um para eles, pode fazer aqui com meia. Acho que eu levei até no seminário, né? Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu louvaria ao Senhor. Aí depois aqui, se eu fosse um peixinho no fundo do mar, né? Então você pode até separar aqui, ó, porque aqui é um animal aquático, serve para alimentação também. Aqui já é um terrestre grandão, né? Quanta coisa que dá. Na escola secular nós trabalhamos a interdisciplinaridade. Olha que palavrão. E na igreja também dá para você fazer isso. Porque aqui, ó, estou falando do elefante. Eu vou falar do som que ele emite, do peso, da cor, do tamanho, onde que é o habitat natural dele. Tá, que eu não vou falar habitat, né? O habitat natural dele. Olha quanta coisa, onde ele vive, eu não posso ter em casa, alimentação. Eu juntei um montão de coisa. Ó, grande, pequeno, leve, pesado, cheiro, né? Toma muita água, muito. Então tem tanta coisa. Aqui nós já temos um que gosta de nadar, que não vive na terra. Então, assim, aí ele fala, né? Se eu fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. E você vai ensinar a criança a louvar do jeito que ela é. Agora aqui vem o urso grandão, né? Se eu fosse, como que é agora? Um grande urso polar com a minha barriga. Aí você muda o tom de voz, faz aquele barrigão, leva as crianças para andar pela sala. Deixa eu ver a ordem aqui para a gente aprender. Peraí. Não, sim, um elefante como isso. Começa com o elefante, com o urso e depois o peixinho. Então começa. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria ao Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga, louvaria ao Senhor. Se eu fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Aí você pode fazer um menininho, uma menina, pode sair andando pela sala e fazer carinho nele. E depois você falar que ele é especial, que toda a natureza adora o Senhor. Ah, é gostoso. Eu já viajei. Eu já viajei. Verdade, fica muito legal. Fica muito top. Para as crianças, nossa, deve ser hilário, deve ser muito bom. Porque ela pode cantar, o ritmo, né? É um ritmo gostoso. Você pode trabalhar com o ritmo. Tem gente também que gosta de trabalhar com sucata. Dá para fazer também alguma coisinha com baquetinhas também. Olha. E você sabe que tem bandinha mirim para você comprar, né? Eu tenho uma. Então veio os instrumentos. Aí uma vez lá nessa escola, eu levei a bandinha. E eles iam adorar ao Senhor. E eles gostavam muito daquela musiquinha. A formiguinha não. E aí eles chegavam lá, olhavam para mim, eu falei, já sei que muito que vocês querem. Toda a aula era essa musiquinha. E eu levei a orquestra e eles foram tocando do jeito da cabeça deles, eles estavam cantando isso, adorando ao Senhor, cantando essa música. E quem disse que não é louvor, né? Então é muito bacana. E dá para fazer com sucata também. Tem muitas coisas hoje em dia que dá para a gente fazer com sucata, aquele que não tem tantos recursos, mas o importante é colocar a criatividade em ação, mão na massa, pedir aí ajuda para as mães. Olha, quem tem uma sucata, quem tem uma lata, quem tem, né, aquelas batatinhas lá,
vai guardando para mim, gente. Isso. Precisa pedir contribuição mesmo, pedir doações mesmo. E quando as pessoas começam a ver o trabalho que você está postando ali, que você está sendo carinhoso com o seu filho, vai dar diferença. Dá. E eles contribuem, eles ajudam, né? Faz um chá do Ministério Infantil, convida outra pessoa para estar falando da importância do trabalho, né? E trazer materiais para a igreja, para eles. Elas ajudam, sim, ajudam, né? A princípio, dá um pouquinho de trabalho. Não tem como. Dá. A princípio, dá trabalho, até ficar certinho, redondinho, do jeito que a pessoa sonha. Às vezes, demora um pouquinho. Mas a gente não pode desanimar. Pega um recurso emprestado com uma amiga, pega um outro recurso com outra. Eu acredito que nós estamos aqui para isso. Um ajudando o outro, no final, é para ele. É por ele, é para ele. Eu fiz um elefante usando uma jarra. Ficou muito bonitinho, muito. Só que eu não tenho aqui, eu deixei na minha igreja. Então, a jarra... a parte da frente ficou como se fosse a tromba do elefante e atrás, assim, na alça, eu colei as duas orelhas. Ficou muito fofo, ficou uma gracinha. Aí, como eu trabalho no culto, eu fiz um porta-copos, entendeu? Então a gente coloca ali o copo para eles. Mas dá para criar muita coisa. Dá para você criar animais com esses potes que você compra na loja de R$1. Dá para criar muita coisa. É só ter tempo, criatividade, buscar em Deus, né? Porque Deus é criativo e mão na lata, né? E deixar a preguiça do lado. Preguiça espiritual. Gina, fala do seu book, que você disponibiliza muitas coisas lá. Não somente você, mas muitas amigas também disponibilizam muitas coisas legais. Fala um pouquinho. Então, lá no meu Facebook, Gina, deixa eu pegar aqui, gina.freitas.18, eu disponibilizo bastante coisa. Aí eu tenho um grupo pequeno também no WhatsApp, tá? Do Ministério Infantil, um grupo de apoio, onde as tias compartilham, tiram as suas dúvidas também, compartilham o material. E eu tenho lá o Elim Efatá, que hoje eu estou como a coordenadora dos recursos das artesãs. Nós postamos muitas coisas bacanas. O Elim, ele traz uma bagagem muito grande. Tem o grupo de apoio para os professores também pelo WhatsApp. Tem os recursos, os cursos que nós damos gratuitamente. Tem muita coisa bacana, muita ideia. Agora, no final de novembro, nós vamos fazer uma semana criativa. São 5 dias, 2 lives por dia, tudo voltado para o mês das crianças, tá? Então, tem muita coisa. A tia Fabi falou que está no Zap. Aí, se você quiser passar o meu WhatsApp, que a gente tem lá, Tia Gina e as Crianças, onde eles tiram as dúvidas, postam suas dificuldades. Lá a gente conversa também, eu tô com dificuldade assim, uma vai auxiliando a outra. E tem o Elim, que é uma ferramenta boa. 90% de tudo lá é gratuito, a não ser alguns cursos onde o valor é enviado para missionários, mas 90% do que é ensinado lá é tudo gratuito. Então eu posso passar para você também, depois você pode deixar aí, né? Tem coisas muito bacanas, tá? E tem a minha loja virtual, né? Onde hoje eu faço os recursos para pais, professores, para a igreja, que é o Ateliê Cantinho da Tia Gina, né? Ministro nas igrejas também. Tô assim, uma correria até o final do ano. E tô junto lá com o tio Luciano no seminário. Que agora estou fazendo parte da equipe de palestrantes também. É bastante coisa. Graças a Deus, é Deus abrindo as portas, alargando as tendas. Mas é só o que Deus tem para muito mais. Você se disponibiliza a ter algo para Ele. E Ele só está agregando. Porque você tem muita coisa para ensinar. Você tem uma bagagem muito boa e nós temos que falar. A sua experiência como maternal, a experiência numa escola secular.
Então, vai agregando, é para o reino, é para ele, né? Exatamente, exatamente. Olha, ela disponibilizou aqui já, ó. Ela colocou o Facebook. Ó, que chique, alguém. Obrigada, Olha. Sandra. Aí pode colocar também o Duelinho, depois qualquer coisa eu mando para você, tá? E tem também no WhatsApp, que eu não me lembro, acho que é o número do meu WhatsApp, né, Felipe? O número do meu WhatsApp, que pode entrar lá, é aberto, gratuito, sem problema nenhum, tá? E é isso aí. Eu quero agradecer, foi muito bom, foi muito bom. Os recursos que você nos ajudou, as dicas, os puxões de orelha. Foi muito bom, mas é o que é certo. Você contou a sua experiência, você falou o quanto é importante. Nós falamos da importância da família. A família tem que ter um olhar para a criança. O não quando tem que ser não. O sim quando tem que ser sim. Então, eu sou muito grata, Gina, por esta noite. Pensamos que não iria acontecer, mas deu tudo certo para a glória de Deus. Tantos desafios. Agora, com relação aos puxões, se eu dei, e não foi intencional, pelo amor de Deus. Não, né? Não é intencional, não, mas é para o aprimoramento. É um alerta. Você nos alertou. Bem, né? A gente vai crescendo todos os dias, né? Vai aprendendo todos os dias. Então, e é uma geração que está nos desafiando o tempo todo, Gina. Mas obrigada, Deus abençoe. Uma ótima sexta-feira, uma ótima noite de descanso, um ótimo final de semana, que seja um final de semana abençoado a você. E que Deus possa agregar cada vez mais no seu ministério. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi uma honra. Eu que agradeço. Foi um prazer participar e poder atender um pouquinho. Muito obrigada. Tá dando diferença. Acho que tá parando aí. Eu também acho. Um beijo a todos vocês, a cada um que perguntou, que falou, que respondeu, que teve a paciência de estar conosco. Muito obrigada. Um ótimo final de semana a todos vocês. Então vai. Precisando, estamos aí, tá? Se precisar de alguma coisa, alguma tia também, tá bom? Sim, verdade. Estamos aqui, abertas. Deus abençoe, Gina. Beijão em todo mundo aí. Glória a Deus. Tchau. 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 Tchau, queridos. Deus abençoe. Um ótimo final de semana.